ali de Gênesis, mas hoje o assunto nosso é o capítulo 2, que é um trecho geralmente chamado como o segundo relato da criação, né? O que eu vou fazer? Para a gente compreender ele, a gente vai ler os trechos e depois a gente vai fazer alguns comentários e conversar ali a maneira com que a gente for tecendo aqui alguns comentários. Então abre comigo Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, né? A gente leu já até o versículo 3 na semana passada, então hoje vai até o capítulo, a partir do versículo 4 até o versículo 24, né, que é o último versículo, 25, que é o último versículo. Vamos ler o primeiro trecho, que é do verso 4 até o verso 7. Vamos ler o primeiro trecho, 4 a 7, e aí depois de 8 a 17. 4 a 7 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente, né? Então a gente tem o primeiro trecho aqui, primeiro que esse é o segundo relato da criação, né? Quando a gente falou o primeiro capítulo da criação, foi um capítulo mais geral, né? Que tratou 7 dias ali da criação, finalizando no versículo 3, e a gente viu todo o esquema, né? Dos 7 dias ali, a correspondência do primeiro com o 6º dia, do segundo com o 5º, do terceiro com o 4º, né? Quem não acompanhou, depois tem lá no YouTube essa aula. E a gente conversou um pouquinho sobre, além dessas correspondências, como nos primeiros 3 dias Deus faz tudo aquilo que, o ambiente que seria habitado, e depois nos últimos 3 dias ele povoa esse ambiente que primeiro ele criou, né? Então, no primeiro dia ele cria a luz. Lá no 4º dia ele vai colocar o luminário maior e menor, que é o sol e a lua e as estrelas, né? E assim por diante nos outros 3 dias, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre as teorias da criação, né? Ali, terra nova, terra velha, sobre a teísta evolucionista, né? Aqueles que acreditam na criação a partir da evolução. Falamos um pouco sobre o design inteligente, né? Que também é uma filosofia acerca da criação. A gente falou um pouquinho sobre essas questões ali, né, do versículo 1 ao 2, né, como que Deus, umas compreensões da criação, né. Então, esse primeiro capítulo ele foi recheado de bastante novidade, ou bastante assunto para a gente tratar, né. O capítulo 2, ele especifica mais a criação do ser humano. Então, aqui do verso 4 a 25, a gente tem, na verdade, mais detalhes acerca do 6º dia da criação. É como se agora, no capítulo 2, o autor detalhasse o 6º dia da criação, que e mais especificadamente a criação do homem, né? Não focando tanto na criação do animal. Então o seu propósito aqui é trabalhar a relação da criação do homem com a mulher e falar sobre essa habitação humana, né? De como as plantas no começo não havia nada que regasse, né? Mas Deus chama esse homem para cultivar, providencia o cultivo para essas plantas. Depois fala sobre Deus criando o homem e a mulher, Deus plantando um jardim no Éden. Depois que Deus planta esse jardim no Éden, fala ali acerca de 2 árvores e 4 rios, né, que tinha nesse jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e os 4 rios, que agora eu não lembro de cabeça, mas é o Tigres, rio Pison, Eufrates, e tem mais um que eu esqueci o nome, que a gente vai ler aqui no texto, né, que fala os 4 rios ali, na região da Baixa Mesopotâmia, né? E depois o texto finaliza voltando de novo para a criação mais específica da mulher, né? Como que a mulher é criada como uma adjunta, né? Um complemento da criação do homem, e por fim finalizando ali sobre a ordenação ou mandamento, né? Do casamento ou da união entre o homem e da mulher. Então esse é assim que fecha o relato de Gênesis 2, e Gênesis 3 depois já começa a tentação
né, da primeiro homem e da mulher, né? A gente falou um pouco sobre como o livro de Gênesis é o livro do início da criação, né, ou da Gênese, das origens. E aqui no capítulo 2 a gente vai tratar sobre a origem do homem e a origem da mulher. Tanto que aqui no versículo 4, como que ele começa o texto aí do versículo 4, dizendo, esta é a Gênese, né, essa é a história, né? Eu disse aí em alguma aula, não lembro se foi na anterior, acho que nas duas anteriores, na verdade, que isso é uma estrutura chamada Toledot, né? Que é um termo que quer dizer, esta é a origem, que é muito comum, repete-se 11 vezes no livro de Gênesis, para falar sobre as genealogias, as origens de algo. Essa é a única vez que vai falar vai usar esse termo, Toledot, para falar sobre a origem de algo que não é um ser humano. Embora depois ele vai falar da origem do homem e da mulher, mas ele fala, esta é a Gênesis da terra e dos céus, né? Ou dos céus e da terra, né? É como se tratando da história dos céus e da terra. E aí, no capítulo 5, ele utiliza de novo esse termo para falar, por exemplo, sobre a gênese de uma genealogia ali inteira. Então, por várias vezes ele vai utilizar esse termo, e normalmente esse termo ele introduz uma genealogia, uma família, que depois essa estrutura se fecha com a morte do ancião daquela família. Então, 11 vezes a gente tem essa repetição aí da Toledot, né? Então a gente vê aqui que é interessante que a gente vai ver que se no capítulo 1 a gente tem a criação por meio de Elohim, né? Eu falei o Elohim, que é uma palavra no plural para se referir a Deus. Aqui no capítulo 2, Deus é chamado de Javé Elohim, né? Então alguns comentaristas vão se perguntar, né, por que o autor muda o nome de Deus, ou porque ele utiliza uma qualificação para o nome de Deus, sendo que em todo o livro de Gênesis, ou ele é Elohim ou ele é Javé. Aqui o capítulo 2 é o único local onde Deus ele é caracterizado como Javé Elohim, como uma unificação dos dois termos, né? Então existem várias possibilidades, mas uma que eu achei interessante é justamente pensar que o autor está tentando trazer duas identidades de Deus, né? Javé é o Deus, né, que se apresenta na montanha, no Sinai, que é o Deus de Israel, Deus do povo de Israel. Elohim é o Deus que é apresentado no capítulo 1 como Deus da criação, né? É como se o autor estivesse dizendo que o mesmo Deus da criação é o Deus de Israel, né? A gente não vê isso aqui na tradução, né? É traduzido como Senhor Deus, mas é bem interessante a gente compreender que nesse capítulo, né, a forma que Deus é tratado como Javé Elohim, como se fosse o Deus, né, o Deus de todo o povo, mas que também é o Deus de Israel, que é o Deus da criação. Então a gente tem aqui uma divisão, a próxima divisão que a gente poderia dizer aqui, ela começa no capítulo 2, a partir do versículo 4, 5, e ela vai até o capítulo 4, versículo 26. Né? E essa estrutura, quando eu falo a próxima divisão, seria até que a próxima estrutura do Toledot acontece. Porque ela só vai acontecer no capítulo 5:1. Esta é a Gênese. Né? Então, se a gente fazer a divisão do livro de Gênesis por meio dessa expressão, então a gente tem agora do capítulo 2:4 até o início do capítulo 5. Né? E aqui a gente tem várias histórias sendo contadas. Primeiro, a história do Jardim do Éden, que é aqui o capítulo 2. E também o capítulo 3, né, que fala do Jardim do Éden, embora falando sobre o relato da queda no Jardim do Éden. Capítulo 4, até o versículo 16, fala sobre o primeiro assassinato, a origem, né, do assassinato, onde Caim mata Abel. E versículo 17 a 26 do capítulo 4 vai falar sobre a família de Caim, né, a família de Caim, ou a geração da família de Caim. Tá? O que é interessante é que quando a gente olha essa estrutura de Gênesis 2:5 até 3:24, que é o relato do Éden, a gente vai ver que existe um relato que eles meio que existe uma relação, né, do texto do capítulo 2 com o capítulo 3. Só para se ter uma ideia. Capítulo 2, versículos 5 a 17, traz uma narrativa onde Deus é o único autor e o homem ele é passivo na ação. Então Deus é quem faz toda a ação. Capítulo 2, do verso 5 a 17,
É Deus quem está agindo nessa narrativa. O mesmo vai acontecer no capítulo 3, versos 14 do verso 22 a 24, no final, tá? Então, Deus também é o único autor e o homem é passivo. Depois, é como se a gente dividisse, na verdade, o texto em 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a divisão 1 bate com a divisão 7, a divisão 2 bate com a divisão 6, a divisão 3 bate com a divisão 5 e a divisão 4 ela se sobrepõe, né? Claro que se tivesse um gráfico aqui eu conseguiria mostrar melhor, mas a ideia é que, por exemplo, no capítulo 2, 5 a 17, Deus é o autor, o homem é passivo. Lá no final, na estrutura 7, acontece a mesma coisa. Do versículo 18 a 25, Deus é o principal autor e o homem tem um papel secundário, e aí a mulher e os animais são passivos. Isso vai acontecer também lá na estrutura 6, que é capítulo 3, versos 14 a 21. Deus é ator, o homem é um coadjuvante, né, um ator secundário, e a mulher é passivo junto com o animal, com a serpente. Depois, na estrutura 3, você tem o diálogo da cobra com a mulher. Lá na estrutura 5, tu tem o diálogo de Deus com o homem e a mulher. E a estrutura 4 é onde você tem a narrativa da tentação propriamente dita, né? Então é como se fosse uma estrutura que tem o clímax dela na tentação ou na queda, né? Falando justamente de como Deus planta um jardim, e no capítulo 2, Deus se relaciona com o homem, Deus tem um relacionamento face a face com esse ser humano, e no capítulo 3, o pecado, a queda, faz com que esse mesmo homem que foi colocado no jardim que Deus planta é expulso agora do jardim. Então, é essa história, como ela vai se desenvolvendo, né? Então, o versículo 4, ele começa justamente trazendo essa gênese, né, da criação dos céus e da terra. O versículo 5 e 6, a gente tem dois versículos aí que são muito difíceis de compreender, não compreender o que está escrito, compreender como que a gente compreende ele à luz do capítulo 1, né? Alguém lê o versículo 5 e 6. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Eu acho que é só 5 e 6 só. Eu acho que foi para 6. Como que a gente concilia, né, esse texto aí, versículo 5 e 6, que está falando que não havia planta, não havia a erva brotado, porque o Senhor não tinha feito chover, né, e não havia ninguém que cultivava o solo, mas tinha uma neblina que regava, com o capítulo 1, que vai falar que Deus criou a vegetação, né, e criou as plantas. Já salvo engano, no quinto dia, né, antes mesmo de criar o homem, Deus já cria a vegetação. Deus cria as árvores, né? E aí está falando que o homem estava lá na terra, mas não havia ainda vegetação, não havia planta, não havia cultivo. Então esse texto ele é difícil de compreender, não porque a gente não compreende o que está escrito em português, né? Mas porque é difícil de conciliar com o que está no capítulo 1. Uma teoria possível é que o texto está tratando é que o homem ainda não havia sido dado o mandato cultural de dominar sobre a terra, né? Então a terra ainda precisava ser aguada, né, ou regada a partir de uma neblina, né, que surgia ali para fazer esse tipo de regação, né? Então a ideia é talvez que o homem ainda não havia começado o seu domínio sobre a terra, como foi a bênção que foi dada no sexto dia, né? Sede fecundos, multiplicai e dominai sobre a terra, né? Comendo os animais tal, e também cultivando a terra. Isso foi a bênção que Deus dá para o ser humano lá no sexto dia. Tanto é que aqui diz o seguinte, não havia ninguém para cultivar o solo, né? Depois então por isso Deus faz com que uma neblina suba da superfície, né? Essa explicação ela é plausível, né? Talvez ela ainda nos coloque aí uma incompreensão do texto, né? Mas a gente não precisa compreender tudo que está escrito, né? A gente aceita, né, algumas coisas. Eu acredito que a função principal é mostrar justamente que o homem ele foi colocado sobre o domínio sobre essa terra e Deus de alguma forma fazia
cultivar, embora talvez essa plantação ainda não havia estado no seu clímax, tá? Mas aí o texto começa agora a voltar talvez para a parte principal, que é a criação do homem, né, e da mulher. E o versículo 7 é um versículo bem geral, mas que trata bem acerca da criação do homem e da mulher, né, que depois ele vai especificar. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ser vivente. O que chama a atenção de vocês aí nesse versículo 7? Eu imagino que ele tenha criado como se fosse uma escultura de terra, tá? Uhum. Uma modelagem, né? E aí soprou a vida sobre Se torna vivente. Enquanto não sopra, ainda é o quê? É um boneco de barro, uma escultura, né? Vamos dizer assim. Mas o que é interessante, o que me chama a atenção é que Deus não colocou a mão em nada, né? Até agora, né? Deus cria a terra dizendo como? Haja, né? E Ele forma por meio da sua palavra. A gente falou muito, né, na aula passada sobre a palavra criativa de Deus, palavra cumprimento, diferente das nossas palavras, que é a palavra promessa, palavra possibilidade. A palavra de Deus Ele torna a existência aquilo que não existe. Quando Ele diz haja luz, a luz simplesmente ela existe, né? Mas na criação do ser humano, o verbo utilizado aqui, isso me chama bastante atenção, é um verbo que fala sobre literalmente colocar as mãos, modelar, né? Sabe o trabalho do oleiro, né? A raiz do termo aqui é justamente isso, né? Como se Deus tivesse modelado esse ser humano e ele faz, então, depois sopra o fôlego da vida, né? Outra coisa que me chama a atenção é a sequência, né? O homem é tirado do quê? Do pó da terra, né? E depois Deus pede para o homem dominar o quê? Domine a terra. E depois da morte, para onde o homem vai voltar? Para a terra. Então é bem interessante esse ciclo, né? Me chamou bem a atenção. Esse ciclo, né, do ser humano, né, que é oriundo da terra, deve cultivar essa terra e um dia vai voltar para a terra. Nos velórios, a gente vê esse sepultamento, né? Está limpado, passou assim. Tá pó, veio pro pó voltar. Uhum. E a questão da cremação, pastor? Aquelas pessoas que querem ser cremadas, por exemplo. Olha, existem algumas pessoas que são contra a cremação. Eu não vejo nada bíblico nem a favor nem contra, né? A Bíblia, ela tem a forma de embalsamar cultural do povo judaico, né? Mas não há um mandato, né, na Bíblia. O que a gente tem a gente crê na ressurreição do corpo também, né? A ressurreição não é só do espírito, né? A gente não vai ser feito um fantasminha camarada, né? E subir para o céu. Né? O corpo também há de ser restaurado e ressurreto, né? Eu só acho que a pessoa que crê, ela está pensando, não, vou colocar um desafio a mais, né? Mas de alguma forma, Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, né? Até mesmo quem é enterrada, não muda muita coisa, né? A pessoa que é enterrada, depois de um tempo vai fazer depois vai fazer, como que é o nome daqui? Quando exumação, só está osso, talvez cabelo, dente, né? Algumas partes ali, a pele, o restante foi tudo comido pela terra, pelos vermes, né? Foi tudo comido. Então, acho que o milagre de pegar osso lá de Ezequiel 37 e ressuscitar num corpo glorificado, ou o milagre de pegar o corpo cremado, é o mesmo, né? Eu não vejo problema, né? Eu acho... Para Deus não tem problema, né? Eu não sei bem assim, tem gente que é contra a cremação, tem gente que é contra, tem gente tem uma teologia contra a cremação, entende que não que a gente que crê na ressurreição do corpo, a gente tem que também preservar esse corpo, né, como se fosse assim, junto, uma ideia dessa, né? Mas assim, não tem nada na Bíblia sobre o assunto, né? Pelo menos eu de cabeça assim, eu não me lembro de nada que fala sobre isso, né? E outra coisa que me chama a atenção aqui é justamente a gente falou da relação do homem com o pó, né? Que o homem veio do pó da terra, que o homem
cultiva a terra e como vai voltar para a terra. Mas uma coisa que é interessante, vou ler aqui provavelmente vocês não vão entender nada, eu também não, mas tem alguma expressão aqui que diz assim, Vayer Yehová Elohim et Hadamah. Presta atenção, et Hadam, apar biá Hadamah, né? Então, primeiro ele falou Adão, depois falou Adamah, né? Aí ele vai falar, vai apar be nispat, vai Hadamah. Então, eu só quero puxar a atenção aqui de 3 termos. Re, Hadamah, Adamah e Ha-Adam. Parecem palavras parecidas, né? Até a escrita ela é igual, o que muda é um azinho no final, Hadamah e Adão. E aqui, quando a gente lê o texto, a gente tem, formou o Senhor o homem do pó da terra. A mesma palavra para homem é a palavra para pó da terra. Qual é o termo para homem em hebraico? O homem enquanto raça humana, ser humano, Adão. Qual é o termo para terra? Adamá. Como que foi chamado o primeiro homem? Adão. Então, assim, existem até algumas pessoas, e eu não tenho nada, para mim, tanto faz, sinceramente, tanto faz, que entendem que Adão não seria o nome do primeiro personagem bíblico, mas sim uma relação para falar assim, o primeiro personagem que existiu, o Adão, que veio da terra, tá? Se você quer dar o nome de Adão e Eva, tanto faz, né? A ideia é que Deus criou um homem e uma mulher, tá? E aí a gente se conveniou pelo texto, né? Fazer a transliteração e a tradução para Adão, né? Mas é só interessante essa relação que a gente tem no texto do homem, do ser humano, que é criado a partir da terra, né? E que o primeiro homem é chamado de Adão, né? E que se a gente for traduzir o termo Adão, é aquele que veio da terra, ou da terra, né? E que também é o termo geral para a humanidade, né? O nome Adão quer dizer também humanidade, né? Então é bem interessante essa relação, né, entre esses termos, né? Então o pó da terra aqui também pode ser o cognato de uma cor vermelha. Cor vermelha é referente à terra vermelha da onde o homem é proveniente, né? No entanto, esse homem, quando ele é só terra ou só pó, ele continua sendo uma estátua, né? Ele precisa de algo mais para que essa matéria tenha vida. E ela só pode ter vida quando ela recebe o sopro de Deus, que é a vida do homem, né? Então, o homem sem Deus, a gente entende, é um homem sem vida, por mais que ele possa existir. A vida só tem quem tem o sopro de Deus. O sopro de Deus é o que caracteriza a vida nossa, a vida do ser humano. Isso já é algo que a gente aprende aqui no versículo 7. Deus sopra o fôlego da vida e faz aquele ser humano um ser vivente. A gente imagina que o processo da salvação é isso, né? O homem que é barro, o homem que é pecador, mas quando Deus sopra o seu fôlego, né, da vida, Jesus passa a morar, o Espírito, né, passa a habitar essa pessoa, e aí é interessante, né? O Espírito de Deus passa a habitar. Quando o Espírito passa a habitar, essa pessoa se torna um ser vivente. Espírito de Deus é a mesma palavra aqui para vento, para sopro, né? É o ruá. É o vento de Deus, ou no Novo Testamento é o pneuma, né? É o sopro do próprio Deus. Então é interessante a relação desse texto já de Gênesis, que vai falar que o sopro divino é o que gera vida. E a gente entende que quando o Espírito mora na gente, é quando a gente realmente tem vida. Isso a gente também vê lá, por exemplo, em Ezequiel 37:9. Alguém lê pra gente Ezequiel 37:9. É bom para folhear um pouquinho a Bíblia aí. 37:9. Pode ler alto. Então ele diz: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao fim do olho, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó fôlego da vida, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. É a correlação perfeita que acontece em Gênesis, né? Deus pede para que Ezequiel, ele está lá na visão do Vale de Ossos Secos, né? Onde ele olha
e tem uma visão cheia de ossos, né? Um vale cheio de ossos. E Deus fala para Ezequiel: profetiza o Espírito da vida, profetiza para que o vento sopre sobre esses ossos e que haja vida, né? Ou seja, o vento divino, né? O sopro divino gerando vida nos ossos que estavam mortos, né? Gênesis, o que está acontecendo é a mesma coisa, né? O sopro divino é que produz vida nesse pó, né? Que é só terra, tá? Versículo 8, pode ler do 8 ao 14. Vou ler. Tá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, por meio do homem que havia se formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o que rodeia a terra de Avilã, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Gion, é o que circunda a terra do Fuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Pode ler o 16 e o 17, né? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perfeito. Então, o que está acontecendo aqui, versículo 8 a 17? Criação do Éden. A criação do Éden, né? Interessante que essa é a única vez que Deus vai falar que ele plantou um jardim no Éden. No Éden. Então, o local chamava Éden, ele plantou um jardim que depois é chamado de Jardim do Éden, né? Depois a gente chama de Jardim do Éden, é só Éden. Mas aqui ele fala que existia um local que chamava Éden, que ele plantou um jardim, né? Aonde que fica esse local? Vou mostrar aqui uma fotinha aqui. Se quiserem, quer passar aí rapidinho? Ó, Aumenta as mães. não sei se eu consigo, não. Não consigo. Tá. Aqui, ó, é o Rio, aqui é o Mediterrâneo. Então ele vai ficar ou mais em cima aqui ou embaixo. Por quê? Aqui vai ter vários rios, que são os rios que são citados. E aqui em cima e aqui embaixo são os locais onde esses rios eles meio que se encontram, né? Então, como fala que o Éden ele foi plantado no local onde havia esses 4 rios, então possivelmente ou estava na Baixa Mesopotâmia ou na parte de cima ali, onde os rios se encontram, tá? Então, a gente não tem muita certeza onde que era o Éden, mas possivelmente um desses 2 lugares aí, que é o local de encontro desses 4 rios, né? Só para curiosidade aí, qualquer dia pode pesquisar ali no Google, ali deve aparecer essa imagem aqui de onde que era o Jardim do Éden, né? Do versículo 8 a 14, então ele fala sobre a criação desse Jardim do Éden, né? E aí ele relata 4 rios, o que é curioso, é interessante de uma perspectiva bíblica, porque o rio ele é o sinal de uma terra frutífera, de uma terra fértil, né? Essa é a palavra. Tanto que os povos antigos, quem dominasse, né, os locais mais próximos dos rios, normalmente tinham terras mais férteis para plantação. Então era algo muito bom, né? Então o fato do jardim estar ligado a esses 4 rios demonstra justamente que é um local de muita fertilidade, né? Assim como a Canaã prometida, né, por Deus, é um local que mana leite e mel, né? Essa é a figura de um local onde Deus ele coloca a sua fertilidade, né? Isso é bem interessante. Mas, além desses 4 rios, fala também de algumas árvores. Fala de algumas árvores que Deus coloca ali para que o ser humano se alimente. Mas, mais específico, ele vai falar de 2 outras árvores. Quais são? A árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. E a árvore da vida. Vamos lá, o que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente conheceu a maldade. Como? A gente conheceu a maldade.
Não entendi. A gente, no caso do Adão e Eva, conheceram a maldade. Então tinha maldade, eles eram inocentes. Sim. Como um bebê, assim. Tá, mas o que seria essa árvore então? Ela seria uma árvore que faz com que a pessoa... Só para... Esse tipo de maldade. Assim, veria, né? E por que ela é chamada conhecimento do bem e do mal? E não... Tipo, porque eles comeram e o que foi aberto os olhos foi para a maldade, né? O pecado os dominou, né? Por que essa árvore é chamada de conhecimento do bem e do mal? Só estou tentando aguçar aí a reflexão. Hã? Vamos pensar alto. Alguma ideia? Não? Eles entenderiam Teria acesso às duas questões, né? a bondade e a maldade. Pode ser. E a questão da escolha É. também, né? As duas possibilidades que eu acho mais interessante aqui, né? Primeiro, é essa capacidade do conhecimento, né? De realmente ter essa, não seria a onisciência divina, mas a pretensão de conhecer o bem e o mal, né? Realmente conhecer as duas coisas, né? Porque aqui agora eles conheciam o bem, né? Eles conheciam a Deus. Embora o mal fosse uma possibilidade, ainda não era uma realidade, né? Então eles conheciam o bem e o mal. E uma segunda possibilidade é que estava como uma semente, né? Mas não como uma árvore. A potencialidade é o quê? A semente ela tem a potencialidade de se tornar uma árvore, né? Mas ela só é a árvore se nutrida, se colocada no ambiente. Então talvez a gente teria uma semente de bem e semente de mal também, da mesma maneira. E aí eu acho que tem mais a ver com a obediência. A segunda possibilidade aí da árvore é o seguinte: a árvore ela é como se fosse um teste para o ser humano, né? Caso o ser humano obedecesse, essa árvore seria a árvore do bem, mas se ele desobedecesse, ela seria a árvore do mal, né? Isso é uma possibilidade interessante, né? Não estou fechando aqui, mas existem essas duas possibilidades. Uma que fala mais na questão inerente ética do homem, né? Que é o que normalmente a gente escuta, né? Que é como se a árvore ela abrisse essa questão da liberdade do homem, né? O ser humano, a partir da sua liberdade, escolhe a desobediência, né? Porque ele quer conhecer o bem e o mal, né? E aí outras pessoas vão falar que o conhecimento do bem e do mal não tem a ver com o conhecimento do bem e do mal, mas o que o fruto dessa tentação ela produziria, fosse o bem ou fosse o mal, né? Mas é interessante que ela está ligada a uma ordem divina, né? De que não se deveria comer dessa árvore. A gente olha o versículo. Se eles não comessem, e a tentação dessa segunda possibilidade, né? Ela seria uma árvore do bem, né? Mas, o versículo 16: E o Senhor ordenou, né? De toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento não deve comer, porque no dia em que você dela comer, até uma promessa aqui, né? Certamente morrerá, né? Haverá morte. Claro que não é morte física, embora a morte física ela também foi resultado da desobediência, uma vez que o ser humano ele é criado também para ser um ser perpétuo, né? Também morte física, né? Mas a primeira morte que acontece é a morte espiritual, que é a separação desse homem com Deus, de Deus, né? Como consequência do pecado, a morte física também alcança o ser humano, né? Embora os primeiros vão viver bastante, mas assim, um dia vão morrer, né? Então, todo tipo de morte acontece, né? A morte física, a morte espiritual, morte das faculdades, né? Eu penso aí que o ser humano, a gente fala que a ciência, que o ser humano usa não sei quantos por cento do cérebro, né? Não usa toda a capacidade. É pouco, 10, 15%, eu não sei bem como que é isso. Mas eu penso que tudo isso é meio que consequência do pecado, né? Deus cria o ser humano para ser perfeito, Deus cria o ser humano para usar a potencialidade, né? E a árvore da vida garantia isso. E a gente vai para a segunda árvore. A árvore da vida garantia uma vida eterna, né? Pastor, provavelmente eles devem ter comido, visto isso aí, se arrependeram. Então quer dizer que naquela época não existia perdão da vida. A questão é que Adão e Eva, eles foram. A questão não é perdoado, né? A questão é a consequência
daquilo que eles fizeram. Você pode ser perdoado de algo, né? Não quer dizer que a consequência daquilo não vai chegar a você, entende? Então aí a gente está mais lidando, tanto é que o pecado, o que Deus vai direcionar primeiro para a serpente, depois para a mulher e depois para o homem, na próxima aula, quando a irmã Vera for dar aula, é a consequência desse ato. O que esse ato geraria agora na humanidade, né? O que esse ato geraria nesses primeiros seres humanos. Já passando para a minha aula, assim, o homem pecou. E a consequência sempre pode ficar, como ficou. Então, quer dizer assim, agora a gente aceitou a Cristo, mas tudo que tu fez de errado, muitas coisas que tu fizer de errado, vai vir consequência. Deus te perdoou, né? Então, assim, mas aquela coisa de dizer assim, agora eu estou certo com Deus, não. Às vezes tem doenças que as pessoas adquirem quando fazem coisas erradas que levam à morte, mas mesmo assim Deus perdoou ela. E assim, eu acho que a grande questão é que a gente está pensando na representatividade do Adão, né? O Adão, ele representa a raça humana ali, né? Ele representa o ser humano, Adão e Eva. Então, quando eles pecam como representantes da raça humana. É como se dissesse que qualquer ser humano que fosse tentado, porque você pensa, Adão ele é um ser humano perfeito, que tem relação com Deus, né, de forma perfeita, né, que tem a capacidade, o único que tem a capacidade, a gente diz, de uma liberdade total e plena. A nossa liberdade, ela é muitas vezes rodeada, seria diminuída, né? Diminuída por conta do nosso pecado, né? Então a gente não tem liberdade para fazer qualquer coisa. A gente tem uma inclinação para fazer aquilo que o pecado nos domina, né? O corpo ele quer ser contrário a Deus, mas isso é resultado do pecado. O primeiro Adão era o representante, né? E ele sem essas, vamos dizer, nada disso, na sua total liberdade, na sua plena escolha, ele escolheu a desobediência, né? Então é como se ele representasse o ser humano na sua escolha da desobediência. E a partir de Adão, a escolha de todo ser humano é a escolha do pecado. Por isso que Deus precisa mandar o seu próprio filho, que agora é representante do segundo Adão. E esse segundo Adão também representa agora o Adão perfeito, né? Que por meio dele é desfeito a cagada que Adão faz. Embora, né, isso colocando claro assim, de forma mais aberta, embora isso vai acontecer por meio da salvação plena, né? A gente está sendo salvo em Cristo Jesus, né? Não, eu ia colocar aquilo que a gente estudou no design de vida, a gente viu uma coisa dessa questão, né? Porque aqui o Senhor, né, ele não tinha, no caso, ele deu a ordem para o homem, Adão, nem fez, a gente nem entrou ainda na parte nem que ele fez a mulher, né? Sim. Já colocou inicial ali, já colocou essa responsabilidade para Adão não comer, né? Não comerás, porque Deus já estava tudo, Deus sabia, ele já estava, depois, consequentemente, ele ia criar a mulher, né? Já sabia todas as coisas, o Senhor sabia todas as coisas, sabia o que ia vir a acontecer. E aí até a gente falou, assim, que a questão dele, por que foi para Adão que foi dito, né? Por que foi ali para Adão? Porque ele ter dito depois que já tinha feito a mulher, mas não, ele falou para Adão. Então, que era essa responsabilidade, na verdade, do Adão se manter, né, sem experimentar aquela árvore ali. A responsabilidade é dos dois, né? Porque senão, quando Eva peca, o pecado dela não conta, né? Mas o Adão, ele tem o simbolismo, né? Foi ele que foi dito para ele. Foi dito para ele, isso. E aí a gente estava, a gente teve uma aula sobre essa questão. Isso. Me parece que a ordem natural do texto é realmente essa. O homem, a gente sabe, o homem é criado primeiro e a mulher depois. Isso é depois Paulo vai falar, e a gente tem outros textos que vão falar isso, tá? Me parece que isso está acontecendo aqui realmente. Algumas pessoas vão olhar para o versículo 7, quando fala que Deus criou o homem do pó da terra, como se fosse de uma forma geral, né? Uma vez que o homem também pode ser traduzido como humanidade, né? Deus criou o ser humano do pó da terra, entendendo que talvez
quando essa ordem é dada, a mulher já esteja ali. E o que ele está fazendo depois é só relatando, né, como que a mulher surge, tá? Mas me parece na ordem cronológica que é para o homem. Só estou colocando algumas possibilidades. Me parece porque parece que o texto está seguindo uma ordem de como foi a criação, né? Porque depois ele vai dizer, olha, e o Senhor disse ainda, não é bom que... E aí vai criar então a mulher, tá? E aí era a responsabilidade desse homem passar para essa mulher essa ordenação que Deus havia dado, né? Ele passou? Provavelmente, porque quando ele faz o diálogo com a mulher faz o diálogo com a serpente, quando ele faz o diálogo com a serpente, a mulher sabe, né, o que Deus mandou. Eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas querem fazer, não tem coragem. No caso, a serpente, ela foi criada como um animal que nem foi o leão, o elefante, ela foi criada, não. Ela não nada, essa vai ser o diabo. Não, o diabo foi lá e entrou na serpente. Uhum. É isso? Pois é, a gente quer Olha, Eu acredito que a serpente foi criada que nem fosse o Tá. coelho, tudo pediu. Vamos dizer assim, Como o diabo caiu na terra, é isso, é o que o texto diz. Agora, podia ter dito assim, ó, o coelhinho, não a serpente. Serpente você tá, ó, É que daí entra no terceiro ali, né? Va- Fala va- que a serpente mais sagaz. tá, vamos pensar o seguinte, A serpente ó, era vamos pensar o seguinte, é o que o texto diz. A gente não tem como acrescentar muito, ou conjecturar muito em cima do que o texto diz, tá? Então, assim, o que o texto diz é que foi uma serpente. Que serpente que é essa? Não sei. Serpente era um lagarto antes? Porque diz lá que agora ela vai rastejar. Não sei também. Verdade, ela tinha perna. Parece que... Porque parecia que ela tinha até perna, né? Pelo texto. Porque fala que agora você vai se rastejar. É a consequência do pecado, né? Então, possivelmente era um animal... sim. Ou pode ser, e aí... que é só uma... que é só um... ou pode ser que o texto está usando uma figura de linguagem, né? Utiliza um animal para falar sobre essa tentação da forma que aconteceu, né? Isso depende se a gente tem uma visão totalmente literal da tentação ou não, tá? E o senhor sabe se tinha mais uma cabeça? Não sei. Então, assim, na visão mais literal do texto, quem lê o texto, assim como a criação, quem lê a criação literal e a queda de forma literal, vai entender que, poxa, realmente era um animal parecido talvez com um lagarto aí, que tinha perna, mas que era uma serpente, que Satanás se apossou e ela conversou com a Eva, como está o texto ali, né? O texto não deixa muito claro se Adão estava próximo, se ela foi chamar o Adão, me parece que Adão talvez até possivelmente esteja com ela, mas ela quem conversa com a mulher, com a serpente, os dois, porque diz que assim que ela conversou, os dois comeram, né? Então parece até que os dois estavam juntos, tá? Embora ela talvez fosse quem conversou, interagiu com a serpente. Isso é a versão mais literal, né? Uma versão mais simbólica do texto vai entender que o Moisés ele está falando sobre o pecado, a queda, como ela aconteceu, né? E que não literalmente há uma literalidade nesses elementos, né? A serpente não é uma serpente que falou, né? Embora a gente tenha lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a jumenta, né? Também que fala. Então não é um empecilho para Deus se a gente utilizar esses critérios, né? Agora é difícil da gente falar, a gente fala o que está no texto, né? Porque a gente entende que o texto é inspirado e Deus, o que ele deixou foi o texto. O que a gente passar do texto é conjectura nossa. a gente manda a pessoa para o espelho, quando estiver com Deus, se pergunta. Então assim, mas eu acho que o essencial do texto não era saber se é uma serpente ou não. Isso é legal, tá? Para a gente colocar em desenho para ensinar as crianças. Mas não é o essencial. O essencial é que o homem foi tentado por Satanás e o homem desobedeceu a Deus. Acho que é isso que o texto quer ensinar. Houve um processo, houve um ato de desobediência e o ato de desobediência deu início ao pecado. Tá? Pode ser, né? Não vou afirmar. Né? Porque quando a gente fala, a gente prega o que está no texto. A gente fala o que está no texto, porque é o que o texto tem, entendeu? Aí entra a forma interpretativa de olhar para o texto. Se eu interpreto a queda aqui como... o problema é o seguinte, né? Por que a serpente seria
figurativa e o homem literal. Entende? E daí a gente começa a cair no Aí você já começa a relativizar não só a serpente, você começa a relativizar o homem. Não, o homem talvez não era um Adão histórico, talvez é alguém que foi colocado lá como acontece, tá? O que eu estou falando aqui, eu não estou falando da cabeça, estou falando de o que as pessoas falam. Talvez alguém, ou a humanidade, né? Deus cria a humanidade, não cria um ser humano, porque Adão é a humanidade, e essa humanidade desobedeceu a Deus, é isso que o texto está dizendo de forma figurativa. Eu acho que o grande problema de você abandonar, talvez, a literalidade do texto é que você começa a relativizar outras partes. Daí você começa a questionar o que é histórico e o que não é. E eu acho que, claro, a gente entende que o livro de Gênesis não tem a pretensão de ser histórico, não é a ideia dele, mas que a gente precisa contar o que está no texto. Não tem como, porque o que a gente fala além do texto, a gente está também inventando. A gente não sabe, aí a gente começa a conjecturar, entende? Então o que a gente tem? O texto. E o texto é o que Deus nos deixou como um instrumento sagrado e inspirado por Ele. Então a história que a gente conta é a história do texto. Mas eu acho que é importante que a gente saiba que por trás do texto tem um sentido. E o sentido é o quê? O ser humano pecou. E porque esse ser humano pecou diante da queda, Deus precisou mandar um segundo Adão para que ele fosse agora representante da humanidade e nele o ser humano alcançasse a salvação. Então eu acho que isso que é o que é mais importante desse texto, tá? O restante a gente conversa, cada um tem a sua opinião aí, mas isso não muda nada, ninguém deixa de dormir por conta disso. Tem gente que deixa, né? Mas eu sou mais tranquilo. Aí, a partir do versículo 18 a 25, a gente tem agora o relato da criação da mulher, né? E diz assim: e Deus, o Senhor Deus, né? Lembra do Senhor Deus, né? Quando dá essa união, Elohim e Yavé, né? E Elohim e Yavé disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Então, a primeira coisa aqui que a gente aprende é que a mulher não é subordinada, no sentido de que ela não é inferior ao homem, né? Ela é criada como um complemento ao homem, né? Tanto fala uma auxiliadora que lhe seja o quê? Semelhante, né? Que seja igual a ele, tá? Mas é uma auxiliadora, alguém que vai estar num papel representativo de alguém que está auxiliando, ao lado dele, né? Está junto com. Acho que essa é a ideia do texto aqui que fala da auxiliadora, né? Que seja semelhante a ele. E aí Deus cria a mulher por quê? Justamente porque ele entende que na relação do homem e da mulher existe um complemento que tem uma unicidade, né? Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus, né? E ali há um sentido de complemento e perfeição. O homem e a mulher é criado também no sentido de complemento, né? Tanto é que depois o que o texto vai dizer, não é só que ela é auxiliadora, mas que os dois se tornaram o quê? Uma só carne, né? Então há uma ideia de complementaridade. Então o que o texto está trazendo é essa ideia de união e de complemento, né? E aí, versículo 19 até o 24, vamos ler tudo aqui, daí depois a gente só faz os últimos comentários e a gente já deixa um tempo aberto para a gente conversar. 19 e 24, ouvi a voz do Fábio aí, lendo o texto. Vamos lá. Na próxima 7, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamariam. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem
Tá? Então, algumas coisas que chamam a atenção. Antes da gente entrar aqui, só queria chamar a atenção algo da árvore da vida, né, que a gente não falou. A árvore da vida, ela possivelmente seja uma árvore que fazia com que esse ser humano continuasse a ter vida e vida eterna, né? Então, até alguns vão dizer que por que o ser humano é expulso do Éden? E Deus coloca até lá uns anjos para guardar o ser humano de não entrar no Éden. Porque no Éden tem a árvore da vida, né? E se o ser humano, como pecado, ou como depois de haver pecado, comesse da árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado. Então, então o ato de Deus expulsar do Éden. Isso que eu ia perguntar aquela hora que você fez assim, existindo das árvores, a conhecimento espiritual e essa árvore Da vida. então era diferente, não tinha Sim. esse E possivelmente eles já comiam a árvore, porque a árvore da vida não era proibida, você viu? Deus não proibiu de comer. Então, possivelmente eles já se alimentavam dessa árvore da vida, né? Para que eles tivessem vida eterna, eu acredito mesmo, né? Se continuasse mesmo a vivendo. Só que... É o que eu ia chegar lá. Em Jerusalém fala que no centro lá da Nova Jerusalém vai ter a árvore da vida, né? E é por isso que a gente vai viver eternamente com Deus. Eu acho que essa árvore da vida simboliza essa vida eterna, né? O problema é que o homem que peca, ele é expulso do Éden para que ele não participe da vida eterna no pecado. Então, até o próprio ato de expulsar o ser humano do Éden é um ato de misericórdia de Deus, né? Para que esse ser humano depois pudesse ser redimido pelo próprio Cristo. Então é bem interessante. Como diz, pentecostal, é forte o mistério, né? O mistério é forte. E aí agora a gente tem um relato de 15 a 25, que é a criação do homem e da mulher, né? Então o texto fala da criação do homem e da mulher, destacando a relação especial desses seres humanos com Deus e depois da instituição do casamento, né? Mostra que o homem é criado primeiro, possivelmente recebe a instrução acerca das árvores, né, e do ordenamento de Deus, mas Deus reconhece que há uma necessidade de uma ajudante, uma correspondente, uma mulher que é tirada do lado do homem, né, ao lado de, né, ou da costela, né. E o texto ele indica justamente essa complementariedade entre os gêneros, entre o homem e a mulher, né, no qual Deus cria ambos para que haja uma unidade, né, e uma família. Então, algo que me chama a atenção é que Deus vê a necessidade, imagino, né, o Adão, né, todos os animais são criados em pares, né, macho e fêmea são criados, macho e fêmea, né, e o Adão está lá nomeando, né, leão, leoa, cachorro, cachorra, né, e agora eu, né, estou sozinho, né, então Deus olha para aquilo, né, e diz que, olha, não é bom que o homem anda só, né, não sei quanto tempo ele ficou só, não sei, mas Deus olha e fala assim, então eu preciso fazer alguém igual a ele, alguém que complemente ele, alguém que vai sair do lado dele, né, poderia ser criado da própria terra, né, só que a gente poderia falar que se essa mulher fosse criada da terra, ela seria independente do homem. O fato dela ser criado da costela do lado quer dizer que os dois agora são uma só carne, né, eles se unem, né, eles se complementam um ao outro. Então isso é bem interessante. Até a palavra para costela aqui, ela é a palavra literalmente para lado, né? Então assim, o texto está falando que foi tirado do lado. E aí a tradução melhor que se tira disso é da costela, possivelmente tirado da costela, tá? Tanto porque o termo ele pode significar tanto costela quanto ao lado. Então Deus usa uma parte do homem para formar a mulher, né? E os dois agora são essas duas metades de um todo, né? A mulher não foi criada como um ser separado depois do homem, ela foi formada a partir do homem para ser companheira e para estar ambos um ao lado do outro, né? Alguns, e aqui eu acho interessante, que alguns pais da igreja, né, eles vão trazer essa relação, por que a mulher foi criada do lado, né, não de outra parte, né? Daí os reformadores dizem assim, como alguns reformadores afirmam, a mulher não foi tirada dos pés como se estivesse abaixo do homem, ou da cabeça como se estivesse acima dele, mas é tirada do lado como se fosse um igual ao homem, né? Então isso é bem interessante do porquê que a mulher ela sai
ela é criada, né? Ela é criada. Aí, tá vendo? Embora toda mulher dá luz a um homem, teve um homem que deu luz a uma mulher, né? Que foi o Adão, né? A partir dele sai ali a primeira mulher, né? Daí o Adão ficou sem uma costela? Hã? O Adão ficou sem uma costela? Deve ter ficado, né? Não sei, o texto não fala. Hã? Não, mas ele tirou e ele colocou carne. Colocou carne, né? Mas eu não sei agora se ficou. Essas são as perguntas que vocês perguntam pra mim, eu não vou saber responder. Não, tanto que assim, ele fala Vai perguntar se Adão tinha umbigo. Não sei se trata de umbigo. a alegórica da vaga, ele ensina, até hoje tem homens que não tem uma costela, né? É. Eu tenho que verificar se eu não lembro. É. Já ouvi alguma pessoa falar sobre isso também. Olha, eu poderia até querer inventar alguma coisa, mas não vou inventar, não sei. Vou falar. Mas ali no sentido assim, ele tirou. Tirou? Deu verbo, entendeu? Tirou a costela. E colocou o negócio no lugar. Vamos ler o texto certinho Ele aqui. fez o quê? Da costela. Fechou o então, lugar tirou. com carne. Tirou-lhe uma das costelas. Agora, uma das costelas, o que quer dizer isso? Porque o homem. A gente tem 20 e poucas, não é? Aqui? Quantas costelinhas? Ai, tu Tá vendo como que a gente começa a conjecturar? Ele tirou o negócio inteiro aqui ou tirou só a costelinha, um pedacinho só do. São coisas que a gente não sabe, né? Eu acho que a gente vai ficar. Vou verificar. Vai ficar o quê? Pergunta para a inteligência artificial. Como que a Eva foi criada? Para ChatGPT, né? Mas brincadeira à parte, a gente não sabe bem assim, né? O texto diz aqui que foi tirado do lado. Porque eu acho que é isso que, de novo, né? Se a gente se perde nessas literalidades... 12. Foi tirado. A gente perde o sentido do texto, né? O sentido do texto está no todo e não nas partes específicas, né? O sentido do texto está no todo. Qual que é o sentido do texto? De novo, o homem foi criado uma mulher para que ambos fossem um só, para que ambos se complementassem, porque o homem estava sozinho e Deus viu a necessidade de alguém ser criado. Pronto, é isso que o texto está ensinando. Sabe, o restante detalhes, são detalhes, tá? Então, Senhor, aí tem o processo, né? Caiu no sono, tirou das costelas, forma a mulher, né? E aí é interessante dizer assim, essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamada varô, porque do varão foi tirado, né? E aí a gente pode não perceber aqui a nuance, né? Mas lá no original está assim, ela foi chamada de Ishá, porque do Ish foi tirado. Porque a palavra para varoa e para varão é a mesma palavra, o que termina é só o final ali, né? Então é como se eles fossem, traz ainda mais essa ideia da conexão entre o homem e a mulher, né? E lá no capítulo 1, né, diz que Deus criou o homem e a mulher. Aqui no capítulo 2 que tem que o homem e a mulher é criado em ordem, né? E aí a gente finaliza o versículo 24 e 25, que diz então que o homem deixa o pai e mãe, une a mulher, torna os dois uma só carne. Ora o homem e a mulher, ora um ao outro, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Então o que me chama a atenção aqui é primeiro o verbo que é colocado aqui, né? O homem o quê? Deixa. Né? A primeira coisa, né? A gente tem o pai e a mãe aqui, né? O homem deixará o pai e a mãe. Quem é o pai e a mãe de Adão e Eva? Então é interessante que o ordenamento da família ou o projeto da família de Deus vem até antes da própria família existir. Nem existia a família, não tinha pai, mãe, não tinha aquela família, a família doriana, né? Pai, mãe e os filhos, né? Mas já havia uma ordem de Deus, né? De que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir a essa mulher, né? Então isso me chama muita atenção. O projeto de Deus para a família é anterior até a própria criação da família. Deus já tinha um projeto, né? Entre esse casamento. E que uma coisa interessante aqui, né? Porque assim, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se varoa, por conta do varão foi tomado. Mas o 24 pode ser simplesmente uma explicação inerente, né? Tipo, dizendo, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une sua mulher, tornando-se uma só carne, entendeu? porque os dois são uma só carne. Eu acho que está a relação aí dizendo o seguinte, uma só carne é sua esposa, não é sua mãe, né? Não é seu pai. Não, mas faz sentido, porque é como se ele estivesse dizendo assim, ele disse
Sim, ele está explicando, mas ele está explicando o quê? Que os dois são um só. E por que os dois são um? Porque o homem deixa a família para se unir à sua mulher. É a instituição do casamento que ele está explicando. Mas faz sentido. Como os dois se tornam um. Porque o texto é escrito lá por Moisés. Sim. Ele escreve o texto e diz assim, por isso que... O homem deixa, o homem... ele está explicando. É verdade. Tá certo, tá certo. Eu só estou achando interessante aqui como... Mas isso aqui que ele está explicando, eu acho que não é inspirado por Deus, né? Também. A gente crê que ele está explicando, claro, quando Moisés existia, eu achei isso que a Nicole está dizendo. Quando Moisés existia, pai e mãe já existia, né? Então, por isso que ele explica o texto, dizendo, por isso deixa o pai e mãe e une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne, né? O que eu acho interessante no texto também aqui é que o texto ele traz uma maior importância à relação entre o cônjuge com o esposo e a esposa do que entre pais e filhos, tá? Às vezes a gente esquece disso, tá? O ordenamento de se tornar uma só carne é entre esposo e esposa, né? Tem gente, então assim, existe alguns atos que Deus ordena aqui. Primeiro, o ato de deixar. O ato de deixar é o ato de desmembrar. O homem é chamado para desmembrar da família. Desmembrar não quer dizer esquecer, nada disso, né? Mas quer dizer o seguinte, existe um processo de separação. Separação física, separação emocional, separação financeira, né? Existe o processo de independência. Tem muito homem, né? E eu posso dizer que, por exemplo, quando eu casei, houve uma separação física, houve uma separação emocional, já vi esse tipo de separação. Mas no começo do casamento ainda existia uma ligação financeira. Então precisou, com o tempo, se constituir uma separação financeira para que eu pudesse literalmente ter uma união. Porque a gente sabe disso, enquanto há uma ligação, parece que há o direito de um casamento a 3, a 4, a 5, a 6, né? Talvez assim, vocês já viveram isso talvez na família de vocês, né? Parece que o pai e a mãe se sente na obrigação de fazer parte daquele casamento, mas não faz. Pai e a mãe não faz parte de casamento. Então, o ato de deixar é o ato de separação física, emocional, financeira e até espiritual, no sentido de que o homem e a mulher precisam, os dois, agora se unirem e se tornam um só. A gente deu até um curso uma vez sobre o que seria se tornar um. Imagina, né? O Evandro tem toda uma carga histórica, uma carga emocional, uma carga psicológica, ele traz da sua história. Você conhece alguém, vocês vão se casar, ela está trazendo agora a história dela, né? Vocês precisam agora pegar essas duas histórias e transformar numa história, né? Uma história de como usa o vaso sanitário, de como usa a escova, se aperta mais ou menos a pasta de dente, se abre tudo ou não, quem cozinha, quem não cozinha, quem é bravo, quem é manso, quem fala de mais, quem fala de menos. Percebe? Essas histórias que antes eram histórias separadas, agora precisam se tornar uma história só. E os dois atos são difíceis, né? Tanto o ato de se desmembrar, tem muita gente que não consegue se desmembrar. Tem gente aí que está talvez casada há 15 anos, mas nunca desmembrou da sua família. Nunca desmembrou dos pais. Nunca houve um processo de união mesmo, né? Entender o seguinte, a minha família nuclear é Nicole. O restante agora é família extensa. Continua sendo família, mas é família extensa. Meu pai e minha mãe é família extensa. E a gente precisa, eu acho que isso é interessante, né? Até te mostrar, pai, mãe, né? Às vezes a gente tem que mostrar isso. Agora, os filhos saíram de casa. Vocês são um casal. Vocês precisam estar juntos, né? Eu e minha esposa, a gente está começando uma família agora nuclear. Vai ter a Rafaela, talvez vai ter mais um filho. Mas daqui 20 anos, né? 20 e poucos anos, eles vão construir suas famílias. Então, a compreensão de que o homem e a mulher é um é a compreensão de que a minha primeira família é a Nicole. E de que os meus filhos vão ser minha família, mas são família extensa, né? Continua sendo família nuclear, próxima ali, mas eles vão construir as suas famílias, vão ter as suas famílias. Então, eu acho que isso é algo interessante, porque é algo planejado por Deus. Deus ordena que o homem deixe o pai e a mãe e largue a sua esposa e os dois se constituam uma só carne. Não, falei, larga o pai e a mãe e se une a sua esposa.
Tá, falei errado, ó. Aí no vídeo aí do YouTube, tá? Une a esposa, tá? Se une a esposa. Então é o ato, e é interessante que, e aí fala até de me parece aqui de uma questão mais de sexualidade mesmo, né? Versículo 25 fala que os dois estavam nus, mas eles não se envergonhavam, né, um ao outro. Então eu acho que o que isso ensina é que o ato até do matrimônio, né? Ele está falando de matrimônio, e aí ele vai falar que os dois estavam nus. O ato do matrimônio, muitas vezes a mentalidade mundana é que é um ato sujo, é algo pecaminoso, né? É um ato errôneo, né? Mas me parece que é algo planejado por Deus, algo de inocência, uma bondade, é algo que Deus faz como algo bom, né? O fruto do pecado é que suja, né? Que mancha e que transforma da sexualidade uma sexualidade impura, né? Mas a sexualidade no casamento, né? Essa sexualidade planejada por Deus, né? Os dois estavam nus e não se envergonhavam, né? Eles não se envergonhavam, né? Aí quando Deus veio procurar eles, Deus ficou todos os dias, né? O que aconteceu? Eles se esconderam. Se esconderam, colocaram lá. Eles ficaram escondidos. Aí Deus perguntou, como é que vocês sabem que vocês estão assim? O pecado. Trouxe a consciência dessa nudez, né? Dessa vergonha, né? E eu penso até num casamento, né? Eu não sei, um casamento, a nudez do marido e da esposa, normalmente é uma nudez comum, né? Não é uma nudez assim tão, daquela coisa de vergonha, né, tal. É uma nudez mais comum, parece que é como Deus planejou, né? O que ele está falando, Adão e Eva estavam nu lá e não se envergonhavam, né? Mas o fruto do pecado é uma sexualidade corrompida, né? Criou essa época de ver o crescimento dele, não. Mas ele criou todos os animais com suas companhias. Criou o homem e da costela lá tirou a mulher, e formou. E a humanidade? Ele não tinha essa visão, olha, eu questionando Deus. Deus não tinha visão do quê? Mas assim, não ia se formar uma humanidade, a não ser que o homem atentasse para a árvore do bem e do mal. Como é que seria? Ele criou o homem e a mulher, mas não para se formar família, não para se formar. Seria família só os dois. Não, eu acho que aí. Assim, ó, Eu estou entendendo o que você está falando, mas o filho e a filha não é fruto de pecado. O fruto do pecado é a dor do parto, é o suor do trabalho. A família sempre foi o plano de Deus. A multiplicação, né, sempre fez parte do plano de Deus. A diferença é que agora esse ser humano nasce a partir da representatividade do pecado, a partir da dor, do parto, né, do sofrimento. Ele é fruto do sofrimento, né? É o fruto da dor. Mas, eu acho que é isso que está querendo escutar talvez, hipoteticamente, se o ser humano não pecasse, hipoteticamente, eu acredito que a fecundidade, ela sempre fez parte do plano de Deus, tanto que Deus cria o ser humano e diz, sede fecundos, multiplicai. Isso é a bênção, né? De Deus para o ser humano, né? O que a gente entende é que eles não haviam ainda sido fecundos quando pecaram, porque senão o filho deles não herdaria a natureza pecaminosa e a gente teria uma geração aí que não herdou o pecado, né? Porque quem peca é Adão e Eva, o texto vai dizer. Se eles foram fecundos antes, tinha um filho lá que nasceu fora do pecado. E se nasceu fora do pecado, né, uma geração ali que não representa Adão e Eva. Então a gente entende que Eu quero chegar na minha pergunta também, assim, ó. Eis que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa questão, às vezes, eu fico, né? Mas e se a criança nasce, pecou, né? E se nascesse antes dessa... É que o pecado aí não tem a ver com o pecado, é porque a gente fala de pecado e pecados, tá? Vamos duas categorias aí normalmente quando a gente vai de pecado. Tem o pecado enquanto a ação ou omissão de transgredir o mandamento de Deus, né? Porque o pecado ele pode ser uma ação ou uma omissão. Deixar de fazer algo também pode ser pecado. É isso que eu quero dizer, tá? Que é contrário à vontade de Deus. Beleza. Enquanto ação, pecado, a criança ela não tem pecado,
enquanto ação, entenda o que eu compreendi aqui. Ela não nasce, sei lá, roubando, né, que é um pecado, né, adulterando, que é o pecado. Mas a criança, ela nasce no pecado enquanto natureza pecaminosa, que é o que a gente fala, o pecado, que é o quê? Ela nasce a partir da representatividade de Adão. E essa representatividade de Adão faz com que essa criança já nasça destituída das suas faculdades, de depravada. Essa palavra até talvez não combine com a criança, né? Mas é essa palavra. Ela já nasce manchada em todas as áreas da sua vida, de modo que ela não consegue exercer a sua intelectualidade 100%, a sua espiritualidade 100%, porque ela está corrompida pelo pecado, né? E o fruto natural disso é que essa criança, ela vai então pecar. Lembra da sementinha? Ela nasce a partir dessa representatividade da natureza pecaminosa, e isso, o fruto natural da criança, é que ela vai pecar, embora ela nasça na inocência, no sentido de que ela nasça não com um pecado ativo, né? Então, eu acho aí fazer a diferenciação entre pecado enquanto natureza pecaminosa, da representatividade de Adão, e enquanto ação ou omissão contrária à vontade de Deus, tá? O que nos leva para o inferno não são os pecados, é a falta de Cristo, né? Mas quando a gente aceita Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu aceitei Jesus, meu pecado foi perdoado, acabei de pecar de novo, Jesus voltou, eu fui para o inferno? Não, a gente não crê assim, né? Porque não é o pecado que vai me levar para o inferno, mas é a falta de Jesus, né? É o fato de eu não ter Jesus. Então, eu acho que essa é a mentalidade, né? Alguma dúvida? Eu não sei se ficou claro, mas aí eu acho que é a diferenciação entre o pecado enquanto uma ação e enquanto a gente diz, ó, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Quando o Paulo fala todos pecaram, quer dizer o seguinte, que a partir de Adão, todos os seres humanos pecaram. Mas da mesma forma que a partir de Adão todos pecaram, a partir de Cristo todos são salvos. Todos que estão em Jesus, tá? Todos que são representados por Adão participam da representação de Adão do pecado. Todos que são representados em Cristo participam da salvação em Cristo Jesus. Assim, a gente herda o pecado, a salvação não é algo nosso, a salvação é um produto também de Deus em nós, né? O pecado não é uma ação nossa enquanto natureza, ela foi algo herdada, mas ao mesmo tempo a salvação também é algo que Cristo gera em nós. É o que gera vida, né? O sopro de